Natan, entrevistado. Isso mesmo, hoje a gente vai ter aqui no estúdio da CBN Natal o economista Helder Cavalcante. A gente vai conversar um pouquinho tanto sobre a expectativa de 2026, como é que o pessoal pode fazer para ter uma orientação melhor. Início de ano é sempre início de metas, então muita gente coloca o principal meta, a meta financeira, se ajustar financeiramente, mas também, claro, que a gente comenta sobre a organização fiscal, como é que você ouviu a questão fiscal do Estado nesse ano 2025, expectativas para 2026, tanto locais aqui do Rio Grande do Norte quanto nacionais também. Mas primeiro, bom dia, Helder. Bom dia, Natan, bom dia, Frank. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, um dia tão especial como hoje, né? Um dia de a gente refletir, buscar avaliar o ano que se passou e, em cima do que foi percebido, se traçar novas metas para o ano que chega. Exatamente. E eu começo falando exatamente sobre essa questão de metas, Helder. Todo mundo coloca como principal objetivo, muitas vezes, no ano que vem, no ano novo, exatamente a questão financeira. E aí é aquela coisa, né? Não adianta só botar como meta, tem que botar em prática. E quais são as principais dicas ali para o pessoal poder realmente economizar um pouco e conseguir criar aquela famosa gordura, por assim dizer, ter algum tipo de dinheiro guardado para não viver só de pagar conta? Natan, realmente é um assunto extremamente delicado, porque a gente não pode tratar exclusivamente só a sua definição pessoal. Existe todo um contexto que as pessoas precisam desenvolver um senso crítico, né? Em cima do que aconteceu esse ano, naturalmente nós vamos estar aqui, se Deus quiser, no ano que vem, falando novamente sobre as mesmas questões. Mas é preciso uma mudança de postura. Nós estamos hoje num mercado extremamente competitivo. A sedução acontece anteriormente no nosso tempo, né, Franklin? As coisas aconteciam muito em cima da televisão, isso, com algum intervalo do jogo. Mas hoje não, hoje está no celular. A gente acorda de manhã com as demandas, com as provocações para a gente consumir. Então, acima de tudo, é preciso que a gente desenvolva alguns mecanismos de proteção, de cuidado, para a partir daí você conseguir ter uma gestão efetiva, saudável do seu dinheiro, né, dos seus recursos. Helder, eu acho, não sei, mas eu tenho essa percepção a despeito de tudo que se tem visto e ouvido falar, mas a educação financeira do brasileiro, lógico que tem algumas castas que são um pouco mais, digamos que, diligentes nesse aspecto, mas a educação financeira do brasileiro deixa a desejar? Sem dúvida alguma, Franklin, é um assunto hoje que nós, economistas, estamos nos apropriando de um contexto mais amplo, né? A economia, anteriormente, ela via como números frios. Hoje a gente tem a economia comportamental, onde a gente se vale da neurociência, por exemplo, porque a neurociência já comprova que nossos comportamentos, nossas decisões, elas são muito construídas até os 7 anos. Então, a importância da família nesse contexto. Como é que você aprendeu a conviver com dinheiro nesse universo? Né? Eu brinco sempre que toda família tem o amarrado e tem o rico. Isso. Né? Eu, graças a Deus, eu sou filho do amarrado. E minha educação foi muito baseada para mim ser economista. Né? Então, assim, nesse universo, a gestão do dinheiro passa a ser algo de fundo muito emocional. O Prêmio Nobel de 2002 foi um psicólogo, o Prêmio Nobel de Economia foi um psicólogo, onde ele desenvolveu uma teoria, uma tese muito racional, que ele diz o seguinte: nós temos 2 cérebros, um lento e um rápido. Qual é o cérebro rápido? É aquele que a gente chega diante de uma vitrine, se encanta e aí diz eu mereço, aí aflora todas as suas carências, as suas dificuldades que você teve lá na infância, eu mereço, aí olha para a prestação, aquela prestação dá para me pagar, e você envereda naquele processo, né? Se é um carro no universo masculino, se é uma roupa no universo feminino, isso vai seduzindo a gente. O cérebro lento não, é aquele que eu sempre digo quando eu faço alguma palestra, quando eu faço algum curso, é a história do peraí. Dê uma volta, tome um café, reflita. Será que aquele carro vale a pena? Se você pegou aquela prestação e multiplicou por 90 parcelas, vai dar quanto? Né? Daqui a um ano, aquele carro vale 30% a menos.
Então não é um investimento. É uma desvalorização. É uma desvalorização. O seu capital está empregado. E eu faço sempre consultorias pessoais e você encontra fatores bem interessantes. Pessoas que têm um apartamento de 200 mil e um carro de 500. Né? Faz sentido? Não. Por quê? Porque é o fundo emocional. Ele tem um apartamento, ele precisa demonstrar que ele está bem e compra o carro da moda, do carro da onda do momento. As pessoas, às vezes, a maioria das vezes, isso acontece muito. Nessa vibe que você pegou aí. Elas vão a um supermercado, dá aqui o exemplo, né? Aí elas saem de casa, ela diz, eu estou precisando do supermercado porque está faltando açúcar, farinha de trigo e manteiga. Comprar 3 itens, anota aqui 3 itens para comprar. Aí ela começa a percorrer as gôndolas, sai de lá com 30 itens. É venda e pegando, é venda e pegando. Essa compra por essa impulsão que leva ao endividamento também. Sem dúvida, Franco. Você traz uma linha que eu sempre defendo. A economia tem que deixar de ser uma coisa complexa, difícil. É o dia a dia da gente. Né? O supermercado é um laboratório, né? É um ambiente de seduzir você para comprar. As gôndolas que estão à sua altura, elas são os produtos mais caros, né? Piracanjuba, 2014, não mudou nada no produto, nem a caixa, nem nada. Eles tiveram um incremento de 36% nas vendas. Tá? Quer dizer, é pura sedução. Então, quando eu entro no supermercado, eu brinco muito. Quando eu vejo alguém se baixando para ir olhar as gôndolas de baixo, esse é mais consciente do que o outro que está ali só jogando, que está na altura, é a comodidade. Então, o supermercado, ele é esse espaço. Quando a gente diz de uma forma muito natural, isso a gente orienta em termos de economia, não vá para o supermercado com fome, não leve criança, saia de casa com a lista e cumpra a sua lista. É difícil, né? Porque as promoções, eu preciso daquilo, tudo ali é uma engenharia de marketing que se baseia nessa leitura que o Kahneman fez lá em 2002. O homem, nesse aspecto de comprar por impulso, ele é mais conservador do que a mulher? Eu não diria conservador, sabe, Frank? Eu acho que os processos de sedução é que são distintos, né? Talvez a gente não priorize tanta roupa, mas você investe num carro, né? Você investe num produto sofisticado, num uísque, para você, um uísque de 20 anos é uma coisa nobre, que lhe categoriza, você vai chegar no lugar. A mulher tem suas vaidades que são diferentes das nossas, mas eu acho que o processo é o mesmo de sedução. E o mercado sabe como fazer isso muito bem. Falando um pouquinho sobre essa questão da educação financeira do brasileiro, me surgiu uma dúvida. Você acredita que essa mesma educação que se tem no meio privado, por assim dizer, e quando eu digo privado, eu me refiro à casa, né, à residência, às suas próprias compras pessoais, ela acaba sendo levada também para o meio público? Porque a gente vinha trazendo aqui notícia, por exemplo, no início da manhã, de déficit nos estatais, né, do Brasil, 6 bilhões de déficits, o Correio está com déficit. Quando a gente vem aqui para o Rio Grande do Norte, a gente também tem um possível déficit para 2026. Então, será que essa mesma educação que se tem em casa também é levada para o meio público? Natan, isso é extremamente relevante, porque assim, é um ditado bem antigo, bem primário, mas o costume de casa vai para a praça, né? Então a gente tem o nosso governante que não tem a responsabilidade financeira na gestão dos recursos, né? Tanto que você tem esses déficits que aí estão acontecendo. Em casa, você trabalha o seu orçamento de uma forma completamente imatura, né? Então, a partir do momento que você é formado em casa a ter prioridade de olhar quanto é que você ganha para você definir o que você vai gastar, priorizando os recursos principais, para depois você colocar isso como é necessário que a gente tenha uma reserva financeira. Estamos vivendo mais. Infelizmente a previdência pública ela não tem mais como arcar, não tem saúde para arcar com essa demanda futura que vai chegar. Então é um grande desafio as pessoas se prepararem para o futuro, né? A gente já vê hoje alguns segmentos com deficitários. Então é necessário que a educação financeira seja algo urgente na educação brasileira. Você tem uma ideia, Franklin? Hoje 52% dos suicídios acontecem por questão financeira. 78% dos divórcios acontecem por questão financeira.
né? Então é algo extremamente preocupante para nós, enquanto economistas. Eu fui presidente do Conselho de Economia até o ano passado, atualmente eu sou diretor de Educação. É uma bandeira que nós estamos levantando. É a necessidade da gente encarar esse aspecto de uma forma ampla, né? Eu trabalho com consultoria, com assessoria, eu estou levando um projeto para as prefeituras. Existem recursos próprios para isso do governo federal, para isso do governo federal. E as prefeituras não se apropriam, porque não é um assunto tratado. Há uma dificuldade do próprio docente de tratar esse assunto, porque ele não consegue gerir seus próprios recursos. Então, é uma questão social muito ampla. Falando exatamente sobre essa questão da política pública, qual foi a avaliação que o senhor, enquanto economista, por exemplo, um dos diretores do Conselho Regional de Economia, como é que você avalia esse ano de 2026 aqui para o estado do Rio Grande do Norte, quando a gente fala de questão de fiscal pública mesmo? A gente vê muita notícia, muita coisa se falando sobre déficit, sobre gasto orçamentário, sobre rombo no orçamento. Como é que você avalia, como é que você viu esse ano de 2025? Eu acho que é uma questão bem profunda, sabe, Natan? A gente levaria um programa aqui todo para a gente tratar desse assunto, mas basicamente é a responsabilidade que nós temos enquanto cidadão na hora de votar, né? Qual é a proposta do seu vereador, qual é a proposta do seu deputado, do seu governador, e nesse aspecto financeiro, né? Porque é a base de tudo. Porque na hora que eu recolho um volume de impostos, como eu recolho hoje em dia, e não tenho um serviço à altura, eu tenho que buscar a resposta para isso. Qual é a causa disso? Então é necessário que a gente entre nas informações que são divulgadas. Existem informações aí públicas disponibilizando e a gente não cobra. É uma questão de gestão. Puramente. Né? Para mim é uma questão de gestão, porque se você, na sua casa, vai fazer a continha, eu ganho R$5.000. Eu não posso gastar 5.500, tenho que gastar R$5.000. Nem deveria gastado, porque eu tenho que ter uma margem aqui de poupança para alguma emergência, não é verdade? Aí o cara se elege, vai, pega o serviço público, já não é com ele, já não é dele, né? Aí pronto, é uma questão de gestão. A gestão não funciona, acontece o que está acontecendo. Eu disse aqui a semana passada e vou repetir. O governador que foi eleito o ano que entra, ou ele toma uma atitude severa para tentar fazer um equilíbrio fiscal nesse estado, ou essa bolha estoura. Por uma questão muito simples, tá na cara de todo mundo, não tem para onde correr. O estado não pode arrecadar para pagar a folha de pessoal apenas. O estado precisa de reconstruir suas estradas, o estado precisa de fazer obras estruturantes. Cadê o dinheiro para isso? O dinheiro só serve para pagar pessoal, sacar. Isso nem paga, porque o 13º só vai sair no dia 9 de janeiro. Você não pode administrar dessa forma, não. E a expectativa para 2026 do Potiguar? Tanto para a questão fiscal e para a questão da economia geral, assim, de inflação, de saber o que é que a gente pode esperar. Natan, nós temos um 2026 que chega com vários eventos bem marcantes. Você tem aí a questão eleitoral, que é o que Franklin abordou com muita profundidade aí, a questão que a gente precisa olhar para isso. Nós temos hoje uma economia que, de alguma forma, ela consegue, de uma maneira robusta ainda, evoluir, crescer. Nós somos abençoados porque temos uma atividade aqui que ela é maravilhosa em termos de propagação do efeito da economia, que é o turismo. Atinge a todas as camadas. Uma das leis básicas da economia é que o dinheiro, quanto mais ele circula, mais riqueza nós temos. Então, na hora que a gente consegue ter esse resultado que nós tivemos, ele é alvissareiro por um ponto, né? É mais emprego, é mais geração de renda, mas é preciso que a gente tenha a responsabilidade, porque assim, a temática que Franklin traz, dessa medida austera que quem vem assumir precisa tomar, ela precisa ter o nosso apoio, enquanto cidadãos conscientes, né? Não se resolve uma coisa dessa com coisas leves, tem que ser medidas duras, austeras, bem explicadas, bem definidas, bem planejadas, para que as coisas fluam de uma maneira racional. As escolas, algumas já praticam por iniciativa própria, eu não sei se existe, agora confesso minha ignorância, é uma lei que
que regule isso, que institua isso, ela já tem como na sua grade curricular a questão da educação financeira, não? Franklin, a boa parte das escolas privadas, elas já trabalham. Inclusive, eu tenho dois clientes que estão nesse universo. Mas hoje meu grande desafio, minha grande busca é levar isso para a escola pública. É interessante a gente saber que já existem recursos a nível governamental para essa prática nas prefeituras. Implantar essa parte, né? E isso é muito interessante. Em casa a gente diz, né? Eu aprendi com meu pai e disse para meus filhos, está todo mundo aí formado, a vida está estabilizada, dinheiro não dá em árvore. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é o princípio básico, que você achar que o cara não vai gastar à toa, porque tá achando que chegou em casa, vai lá no quintal, tem um pé de goiaba, ele tira a goiaba e tira dinheiro. Não dá. E isso é tão elementar, eu gosto muito de quebrar a rigidez da economia. Eu brinco muito. Agora, o maior professor de economia que eu tive foi meu pai, um sargento da Marinha. E o meu também, psicólogo também. Pronto. E ele dizia uma coisa, foi fundamental para mim, para minha estrutura de vida até hoje. Ganhou 1.000, gaste 800, guarde 200. Sempre uma emergência e sempre seu futuro. Isso deu certo até agora, né? E se Deus quiser, vamos continuar. Eu digo sempre, eu convido as pessoas para o meu aniversário de 114 anos, agora cada um leva o seu. Até 113 o meu dinheiro está garantido, né? Então, estou brincando aí com a providência divina, se ele me der esse crédito, chegar até os 113, 114 aí com meus amigos vão me fazer uma festa, que eu não tenho mais dinheiro. E falando um pouquinho sobre essa questão da economia privada, né, de cada um em casa, a questão da pessoa que já está endividada, por exemplo, ela busca, sei lá, cartão de crédito é um dos principais problemas que o brasileiro vive hoje. Busca negociação, Serasa, quais são as melhores opções para você dar o pontapé inicial, o primeiro passo? É melhor buscar uma renda extra? Quais são as alternativas? Natan, é legal, é bom demais ter essa janela com vocês aqui para trazer esse assunto que hoje é a minha grande motivação, né? Popularmente, a minha cachaça hoje é educação financeira. E eu já faço diversas assessorias pessoais, até de empresas, mas a receita básica antes de qualquer procedimento é você entender por que você deve. Porque é lamentável, né? Eu tenho clientes que são clientes de renda de 5.000 e tenho clientes de renda de 100.000. A dificuldade é a mesma. Se esse cara de 100.000, eu estimular ele a duplicar a renda dele para 200, ele vai continuar endividado. Então, assim, tem uma questão emocional por trás disso. Então, vamos sentar, vamos conversar. Eu gosto, quando o meu trabalho eu faço a clínica financeira. Eu sento contigo e eu vou procurar ajudar você a identificar o que está acontecendo. Por que essa necessidade de você ter um carro? É porque o meu vizinho tem. É porque meu primo comprou um carro novo e eu me sinto emocionalmente derrotado se eu não tiver um carro igual, né? Então então vamos lá, se o objetivo é ter um carro, primeiro vamos colocar em ordem prioritária, tá? Quando eu falo lá de 80-20, que é a receita do meu pai, diminua para 60, guarde 20 para você realizar seu sonho, que é esse sonho de um carro top, e você junto com um carro top, você vai ter sossego. Porque é uma coisa tão preocupante, e eu levo isso para as empresas, boa parte delas hoje estão aceitando esse trabalho, que o colaborador de uma empresa que amanhece que sai do trabalho na sexta-feira, o cartão de crédito vai vencer na segunda, ou a conta de energia já está no corte, ele não chega na segunda-feira bem, amigo. Por mais que ele ganhe, ele tem que transferir a responsabilidade para alguém. Verdade. A empresa, eu ganho pouco, eu tenho dificuldade, minha mulher não ajuda. Não é isso. É porque você não consegue se organizar. Então, na hora que você faz esse processo de autoavaliação, identifica seu problema, aí vamos para as ferramentas. Aí o que você está trazendo? Vamos lá. Qual é a taxa de juros mais alta? Amigo, entrar num cartão de crédito hoje e não pagar e pagar o mínimo, para você sair é doloroso demais, amigo. Porque é cerca de 15% ao mês. Você pega R$100 em janeiro, você vai pagar 432 em dezembro. Você pegou 332 e jogou no lixo o seu suor. Então, assim, vamos refletir. Então, se você tem todas as dívidas, vamos lá, qual é a dívida de maior volume? Vamos sentar, vamos negociar,
e fazendo você tomar a decisão, entendendo o que é aquilo. Não, mas eu tenho uma dívida com minha tia que todo dia que está me aperreando, tá, então vamos lá, vamos conversar com sua tia, vamos negociar, vamos parcelar dentro daquilo que você pode abrir mão. Eu tenho uma assinatura não sei de que, eu tenho uma parcela não sei de que lá, vamos juntar tudo, o que é que você pode eliminar hoje? Eu tenho um carro, pago, mas é melhor você andar de ônibus, pague as suas dívidas e vamos comprar um carro. É um processo de organização financeira. Mas sair disso sem uma reflexão, primeiro, pessoal, não consegue. Não, né? Não tem não. Não tem magia para isso, não. Infelizmente. E Helder também, 11h29, tá na hora do Repórter CBN. Helder, muito obrigado. Eu que agradeço, amigo, eu agradeço. Amigo. Feliz ano novo para você, inclusive. Da mesma forma. Vamos esperar que o ano que vem seja mais alvissareiro e a gente tenha mais saúde ainda financeira. Com menos dívida.